Amém, vamos orar. Pai, Deus bendito, leve-nos, Senhor Pai, até aquele lugar onde nós, Senhor Pai, possamos ver somente, Senhor Deus, a beleza do Teu Filho na Tua Palavra. Que, Senhor Pai, não venhamos querer aplicar a palavra a outras pessoas, que possamos, Senhor Pai, estarmos, Senhor Pai, como se estivéssemos sozinhos diante de Ti, nossas almas, nossos corações. Todos nós precisamos, Senhor Pai, ser confrontados pela verdade, confortados pela verdade. É assim que Tu, grande pastor das nossas almas, nos pastoreia. Que em vez, Senhor Pai, de nós, Senhor Deus, lutarmos com a Tua palavra, nós possamos nos inclinar à Tua palavra, Senhor Deus, e deixar, Senhor Deus, ela mostrar o que Te honra e o que não Te honra em nossas vidas, e colocar à morte aquilo que não Te honra, Deus, porque essa, Senhor Pai, é o chamado a mortificação em nossas vidas. Nós não fazemos isso, Senhor Pai, para, Senhor Deus, sermos, Senhor Deus, então aceitos, mas porque fomos aceitos. Nós sabemos que só podemos mortificar pecados que foram cancelados. Se o pecado não é cancelado na vida de alguém, esse pecado tem poder sobre essa pessoa, Deus. Escraviza o homem. Mas quando os pecados são cancelados na cruz de Cristo, Senhor Pai, nós somos justificados, então, Senhor Pai, porque estamos debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque eles foram cancelados ao serem punidos em Teu Filho, o Teu Espírito, Senhor Pai, opera poderosamente em nós a verdade, para então mortificarmos esses pecados que foram cancelados, e, Senhor Pai, não devem ter mais nenhuma parte, Senhor Deus, em nossas vidas, que fomos capturados, Senhor Deus, pela beleza do Teu Filho, e agora, Senhor Pai, constrangidos pelo Seu amor, queremos viver para Ele, não para nós mesmos. Que seja assim, que cada um de nós, Senhor Pai, volte os seus ouvidos para a Tua palavra nesta noite, e todos os dias da nossa vida, da nossa peregrinação neste mundo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos em Lucas, capítulo 22, verso 44. É o mesmo texto que nós meditamos hoje pela manhã, mas hoje nós só podemos olhar metade do que está no texto. Queremos olhar a outra metade. Nós vimos como é fácil e como se tornou comum as pessoas, Agostinho já dizia que se você acredita no Evangelho só nas partes que você gosta e não acredita nas partes que você não gosta, você não acredita no Evangelho, você acredita em você mesmo. Você acha que você pode olhar para o que Deus diz e separar o que é bom do que é mal, porque na sua mente Deus fala coisas que não são boas. A sabedoria dele não é suficiente, a onisciência dele não é suficiente, ele, como Criador das nossas almas, não conhece nossas almas suficientemente, ele não conhece os dramas do homem, como se ele fosse um Deus incapaz de sondar os corações. Então as pessoas, elas absorvem conceitos humanistas, depois elas querem provar esses conceitos, violentando a palavra de Deus. É o que nós vimos hoje pela manhã, num dos textos mais profundos, que mais captura afeições dos nossos corações para as belezas indescritíveis do Filho de Deus. E eu estava falando que uma pessoa queria usar esse texto simplesmente para justificar a sua própria vida, as teorias que envolvem a nossa cultura, dizendo que até Jesus ficou deprimido, estava num processo de depressão, e nós vimos quanta falta de reverência, de temor a Deus. Alguém pode olhar um dos textos mais profundos da Bíblia e fazer essa afirmação só para defender algo que está trazendo do mundo para cá. Então nós vimos esse texto que diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E nós hoje então gastamos todo o tempo que tínhamos para mostrar que a alma de Cristo estava em agonia no jardim. Que agonia era essa?
o que a palavra quer dizer, o que foi colocado diante dele, quão profundo, espiritual e inimaginável para a nossa alma foi aquilo que Cristo fez, como isso mostrou sua submissão a Deus, seu amor pelos eleitos e o horror indescritível que é estar debaixo da ira de Deus. Então o labor e o esforço da alma de Cristo em oração fez parte da sua agonia, e isso nós não falamos hoje de manhã. E foi sem dúvida uma parte que o texto indica ser parte da sua luta naquela noite fria. Como nós vimos, a palavra agonia é usada especialmente nas Escrituras, em outros lugares, como um esforço, uma luta, como as pessoas que competiam nas Olimpíadas, o estádio era o lugar da agonia. Aquelas pessoas agonizavam quando o quê? Quando seus corpos estavam nos limites, no limite da sua força, e eles forçavam. E vimos como Paulo usa várias vezes isso para oração. Agonizai comigo em oração. Ele fala isso várias vezes, né? Essa é a palavra que está sendo usada no original, é a mesma palavra. Então, a partir desse fato, a partir daquilo que o evangelista menciona, e sendo posto em agonia, ele se colocou em oração. A sua oração é fervorosamente descrita nessa frase, como menção de como a sua oração fez parte da sua agonia. As palavras do texto expõem como Cristo estava em agonia, em oração, diante do cálice, e aquilo que nós vimos hoje pela manhã. Então diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em gotas de sangue que corriam até o chão. Essa linguagem implica o trabalho, a seriedade, a intensidade da alma de Cristo tão grande em sua luta em oração naquela noite, diante do cálice, e com o que isso trazia ao seu coração. Ele estava na mais pura agonia. Não tem nenhuma relação com nada que seja a coisa mais espiritual, da visão perfeita da ira infinita de Deus que cada pecado merece, mostrando a justiça dessa ira sobre todos os pecados, e como era estar sendo feito pecado, e o Pai querendo que ele provasse isso antes que ele finalmente mergulhasse naquela fornalha de ira infinita. Então ele estava em pura agonia, e tudo, o seu ser estava, o texto diz, começou a ficar assombrado. Em outras passagens que tratam da mesma coisa, de tal maneira ele foi afetado que o suor dele se transformou em gotas de sangue, em coágulos, não é? Então o que eu proponho agora para a gente olhar é que Deus nos faça ver a parte da agonia de Cristo que constitui na luta da sua alma em oração naquela noite, e que é digno de nossa atenção particular, sendo que você vê que ele não está um pouco comprometido com isso. Toda a sua alma, o seu ser está totalmente envolvido, e não pode ser bem compreendido o texto se você pensar só que Jesus orava intensamente. O texto quer que você penetre mais no coração de Cristo, naquilo que ele estava fazendo naquela noite. Ele lutou com Deus. E com seu Pai? Lutar não porque você está contra, mas porque você está totalmente envolvido naquilo em que
o seu coração está sendo derramado diante de Deus. Então, qual era o assunto de tanto fervor nessa oração? Qual foi a razão pela qual ele está em agonia em oração? E definir essa questão de forma clara traz para nós implicações, não é? E implicações práticas da nossa vida, a natureza da oração de Cristo. Qual era o assunto que ele estava colocando diante do Pai dessa forma? Em que tipo de capacitação ele estava orando ao Pai naquela noite? Por que ele estava tão sério em oração a ponto de suar sangue? E o que essa oração conquistou? O que ela conseguiu? Então, qual foi a natureza dela? A oração que são feitas a Deus podem ser de vários tipos. A Bíblia nos mostra vários tipos de oração, e todas elas devem fazer parte da nossa vida. Algumas são orações de confissão por parte da pessoa, não é? Ou então são expressões da sua indignidade diante da majestade, excelência, santidade de Deus, ou seja, é um senso da sua própria indignidade. Muitas das nossas orações contém esse senso da nossa indignidade e nossa confissão disso diante da grandeza infinita e da santidade de Deus, e são, portanto, pronunciamentos de contrição penitente dos nossos corações. Outras orações são doxologias. Nós olhamos para essas belezas de Deus maravilhosas, para aquilo que Ele fez no Evangelho, para aquilo que Ele revela perfeitamente em Seu Filho, e nossos corações não podem conter a maravilha dentro de nós e explode em doxologias, como Paulo, quando está falando sobre as maravilhas do Evangelho no livro de Romanos, de repente ele para e diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ele está maravilhado. Isso é doxologia, não é? Para expressar o sentimento que te invade da grandeza de Deus, da grandeza da sua sabedoria. Paulo aqui, por exemplo, é a sabedoria de Deus. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Que plano maravilhoso. Paulo está maravilhado. E muitos salmos de Davi são assim, como muitos salmos de Davi são de confissão, como aquele tipo de oração que nós vimos antes. Outras são expressão de gratidão pelas misericórdias recebidas. Não é bem só a doxologia, porque eu vejo a grandeza infinita do ser de Deus em si, mas eu vejo como essas coisas foram derramadas sobre a minha vida em misericórdia e graça. Então flui do meu coração ações de graças a Deus. Outras são expressões de submissão, de resignação feliz pela vontade de Deus em nossas vidas, abordando a majestade de Deus e o nosso deleite em nos conformarmos aquilo que Ele é. Então nós clamamos: seja feita a tua vontade, como Davi, por exemplo, em 2 Samuel 15, 26, se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Você vê, é uma entrega à vontade de Deus, não importa quão difícil ela possa parecer. Outras são petições e súplicas, através das quais a pessoa ora a Deus e clama por alguma coisa específica naquele momento em sua vida, na qual ele leva ao seu Pai em Cristo. Então a pergunta é: que tipo de oração Jesus estava fazendo, que fez parte da sua agonia? Foi principalmente uma súplica. Nós vimos como Jesus, sendo soberano Deus, como Ele se alegrou e como Ele mostra a alegria em se submeter à soberania do Pai.
diferente de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas têm sempre uma dificuldade com a soberania de Deus, mas nunca dificuldades em colocar o homem numa posição de soberania sobre as decisões de Deus. Então, não foi confessional, pois Cristo nunca fez esse tipo de oração. Jesus nunca confessou uma indignidade, nunca confessou um pecado, nunca confessou uma sombra de algo errado que estivesse nele. Jesus nunca fez essa oração. Nunca houve nada nele que não fosse a perfeita santidade. Não era uma doxologia ou uma ação de graça ou simplesmente expressão de submissão. Vai haver submissão aqui, mas não era essencialmente isso, pois nenhuma dessas coisas concorda com o todo do texto na sua oração. Quando alguém diz orar fervorosamente, implica aqui um sincero pedido de algo que ele deseja profundamente, e não apenas uma submissão àquilo que for a vontade de Deus, mas ele está trazendo uma súplica a Deus. Então, o que diz o apóstolo dessa oração em Hebreus 5, 7, onde nós temos uma grande janela para essa oração, que nós não teríamos se o livro de Hebreus não trouxesse para nós. Em Hebreus 5, 7 diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, oração e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Você vê, o autor de Hebreus aqui está descrevendo exatamente que tipo de oração, o que Jesus estava orando e como isso era uma súplica. Mostra que era uma petição, uma súplica sincera por algo que ele desejava. É o que é dito: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que ele temia. Então não são confissões, ou doxologias, ou ações de graças, ou simplesmente resignação à vontade. São chamadas de súplica, de grande clamor, com lágrimas, petições por algo que ele desejava ardentemente. E tendo assim, a Bíblia deixando claro para nós que tipo de oração Jesus estava fazendo, essa fervorosa oração de Cristo, que faz parte da sua agonia, do seu suor de sangue, foi de natureza de um pedido de algo que ele desejava, de um benefício. E é isso que nós queremos pensar. O que ele desejava? O que ele desejava tanto que o seu clamor com lágrimas, súplica, aquilo que faz parte da sua agonia, foi colocado assim diante de Deus? Que favor ou benefício ele estava pedindo? Então, as palavras do texto são expressão, expressam esse assunto. Posto em agonia, orava mais intensamente. Mas ainda assim não é dito exatamente o que ele orou. E aqui está alguma dificuldade em compartilhar desse relato, porque quando você vai e volta, você pode perder aquilo no qual Jesus realmente está se concentrando na sua oração, na qual o livro de Hebreus diz que ele foi ouvido. Então, a Bíblia nos dá luz suficiente. Então, negativamente, aquilo pelo que Cristo orou tão fervorosamente naquele momento, que faz parte da sua agonia, não foi para que o cálice passasse dele, não foi para que ele não tomasse o cálice, não é? Cristo antes havia orado por isso, como no versículo seguinte, apenas um antes do texto que nós estávamos dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua.
E depois disso, há um relato que Jesus foi posto em agonia. Ele foi colocado diante de algo, depois de pedir isso: se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade. Depois disso ele foi posto em agonia e começou a orar com clamor e lágrimas mais profundamente. Ele orava mais intensamente. Mas não podemos, de maneira nenhuma, entender que ele orava mais intensamente sobre o que ele orou para que o cálice passasse dele, se essa fosse a vontade do Pai. Ou seja, esse não era o objeto final da sua oração, eu diria, talvez da oração mais sagrada que os nossos ouvidos vão ouvir, junto com a oração sacerdotal que ele faz no capítulo 17 de João. Então, as seguintes coisas se colocam diante de nós. Essa segunda oração foi depois que ele orou, se fosse possível. Depois que ele fez aquela oração, ele foi posto em grande agonia. Ele viu o cálice, ele teve a percepção, como nós gastamos bastante tempo hoje de manhã, e a Bíblia diz que o anjo veio fortalecê-lo, não é? Para fortalecê-lo para ele alegremente ir em direção ao cálice. Então os evangelistas informam que quando Cristo veio ao jardim, ele começou a entristecer-se e ficar muito sobrecarregado, e diz que sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Nós vemos o que tudo isso significa. E em seguida ele orou a Deus que, se fosse possível, o cálice passasse dele. Lucas diz assim no versículo 41 e 42: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, depois dele ter dito isso, no versículo seguinte, aparece um anjo do céu para fortalecê-lo, para trazer aquilo que lhe era necessário. Então, isso pode ser entendido não em que o anjo veio incentivá-lo, a não ser para tomar o cálice, fortalecê-lo, para ele ir em direção ao cálice que o Pai colocou diante dele. Então, Cristo foi fortalecido e encorajado, não para não tomar o cálice, não é? Mas para ir na direção que o Pai apontou para ele. E é sobre isso que Jesus começou então a orar mais intensamente. Depois de fortalecimento do anjo, ele não orava mais que o cálice passasse dele. Não haveria nenhum sentido de o anjo fortalecê-lo para ele continuar pedindo algo que o Pai já disse que não era, né? E nem você deve nunca imaginar que Jesus continuaria orando contra algo que ele sabe que está sendo colocado diante dele pelo próprio Pai. Você vai ver que nessa noite ele vai dizer: por acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, antes que Cristo parece ter uma maior visão dos seus sofrimentos, foi dado esse fortalecimento a ele, e então ele pôde ver profundamente tudo o que o cálice era, e ele foi mais fortalecido e capacitado a uma visão profunda do cálice, ao mesmo tempo que era fortalecido na direção de tomar o cálice. Então, tendo mais força e coragem para lidar com essas apreensões horríveis, com o pavor, a olhar para a ira infinita de Deus, a quebra da comunhão, todas as coisas que estavam envolvidas em ele ser feito pecado, sua força para suportar o sofrimento é aumentada, junto
com o momento em que Deus vai dar a ele o senso mais profundo do que a fornalha era, de como ela era. Ele estava agora sentindo na própria alma os primeiros goles dessa ira infinita, dessa quebra da comunhão. E sua força para suportar o sofrimento é aumentada com o senso do sofrimento. Então, Hebreus 5,7 diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar ele da morte, foi ouvido quanto ao que ele temia. Quanto ao que ele temia, ele foi ouvido. Então, Cristo, antes da sua segunda oração, teve uma intimação da parte do Pai que não é? Que o cálice não iria passar dele, que ele tinha que ir em direção ao cálice. A vinda do anjo do céu para fortalecê-lo é por causa disso, fortalecê-lo diante da visão do cálice e de que o cálice era o caminho. Então, Cristo, em primeiro lugar, ora para que, se fosse da vontade do Pai, aquele cálice pudesse passar dele. Mas essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele tome o cálice. Então, Deus imediatamente após isso envia o anjo para fortalecê-lo, encorajá-lo a tomar o cálice, o que era uma indicação clara de que essa era a vontade do Pai. Fortalecê-lo para continuar. Fortalecê-lo, é óbvio, ninguém fortalece ninguém para ir embora, ou fortalecer alguém para não fazer aquilo que está apavorando a sua alma santa, perfeita. E assim Cristo recebeu, como evidenciado a partir do relato de Mateus sobre a segunda oração. Em Mateus 26, 42, diz assim: e indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim. Você vê, ele está orando já agora na segunda vez, sabendo, não pode passar de mim. Se ele não pode passar de mim sem que eu beba, faça a sua vontade. Ele fala como quem agora tinha a indicação: Pai, se o cálice não pode passar de mim sem que eu beba, então eu quero que a sua vontade seja feita. E Lucas nos diz como, a saber, por ter Deus enviado o anjo. Mateus nos informa como Lucas, e faz que em sua primeira oração ele orou para que fosse, se fosse possível, o cálice passava. Na segunda oração, ele está dizendo, já que não é possível, já que não é a sua vontade que o cálice passa, faça a sua vontade. O cálice passar dele já não estava mais em jogo. Muitas vezes você vê as pessoas olhando para esses textos e dizendo que Jesus insistiu, o que é totalmente incompatível, com alguém que o seu prazer e deleite era fazer a vontade do Pai. Quando a vontade do Pai está ali declarada, é isso, essa é a direção. Agora ele está orando por outra coisa, e ele foi ouvido quanto ao que ele temia. Então Cristo, tendo recebido esta indicação clara que não era a vontade de Deus que o cálice passasse, ele rende-se à mensagem que ele recebeu, de que este cálice é para ele tomar, e diz: ó meu Pai, se é assim, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Isso pode confundir um pouco as pessoas, não é? Que Cristo orava mais intensamente depois que ele sabia que o cálice não ia passar, e não era para que o cálice passasse dele agora, mas era para outra coisa. A oração que ele, posto em agonia, orou ainda mais intensamente, até suar sangue, não era para que o cálice passasse, depois de Deus ter dito que o cálice era para ele beber. Isso, por isso, é uma blasfêmia, não é? A linguagem da segunda oração, tal como é mostrada por Mateus: Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça
faça-se a tua vontade. Mostra a Cristo que Cristo não ora então para que o cálice não passasse dele, mas para que a vontade de Deus fosse feita. Isso certamente não é orar mais fervorosamente para que o cálice passa, e nem é simplesmente uma entrega, não é? Uma entrega submissa, é mais do que isso, não é? É mais do que simplesmente a ideia de submissão. Aqui nós temos uma súplica, e a partir do relato do apóstolo, no capítulo 5 de Hebreus, as palavras do apóstolo foram estas: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, oração e súplica ao que o podia livrar da morte, ele foi ouvido quanto ao que ele temia. Então, o grande clamor e lágrimas do que o apóstolo fala são, sem dúvida, a mesma coisa que está no relato de Lucas, quando ele diz: ele, posto em agonia, orava mais intensamente. Porque você vê que eles estão falando exatamente sobre a mesma coisa, com as mesmas palavras, e essa imagem nítida e séria do clamor de Cristo, o qual não temos qualquer relato em nenhum outro lugar. O único relato que nós temos daquilo que Hebreus está dizendo é o que Lucas está dizendo para nós. Então, de acordo com o relato do apóstolo, aquilo que Cristo temia e pelo que ele clamou com lágrimas, ele foi ouvido, ele foi atendido nessa oração. Deus concedeu o que Jesus queria. Deus concedeu a súplica profunda do seu coração. Então, olhando e vendo isso, como Jesus ofereceu essa oração tão grave, tão profunda, talvez você nunca verá uma oração tão profunda assim. Em segundo lugar, a gente vai ver então que Cristo buscou ardentemente algo de Deus nessa oração, e o que ele buscou era que a vontade de Deus fosse feita, no que se refere ao cálice que o Pai colocou diante dele. Esse era o seu clamor, com lágrimas, mais intensamente, que o levou a gotas de sangue pingarem dele. Mateus oferece esse relato expresso sobre isso na própria linguagem da oração que foi recitada: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Essa é uma expressão de submissão, mas é mais do que isso, porque você vê, quando você só está se submetendo, não é uma súplica, não é um pedido, não é um pedido de todo o seu coração, e não com essa intensidade que ele está mostrando. Aqui a oração é uma súplica, não é simplesmente uma submissão. E tais palavras, seja feita a tua vontade, como elas são comumente usadas, não são entendidas como uma súplica. Muitas das vezes nós usamos essa expressão, e você vai ver as pessoas usarem simplesmente como uma expressão de submissão. É o que muitas pessoas às vezes pensam. Mas as palavras corretamente compreendidas, nesse sentido, na Escritura, muitas vezes é um pedido e não uma simples entrega submissa, e assim elas devem ser entendidas nessa terceira petição: seja feita a tua vontade. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele ensinou a gente a orar exatamente a dizer isso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade. Isso é um pedido, não é uma seja feita a tua vontade no sentido assim: faz o teu querer, eu me entrego, eu me rendo. Não é isso que nós estamos fazendo na oração do Pai Nosso. Nós estamos desejosos de que Deus, estamos suplicando a Ele que Ele faça a sua vontade na terra como ela é feita no céu. É uma súplica, o que Jesus ensinou a nós. É nesse sentido que Ele está usando a palavra. É mais do que simplesmente submissão, como é na oração que ele nos ensinou. Então Marcos diz que Cristo saiu de novo e falou as mesmas palavras que havia falado
em sua primeira oração, Marcos 14, 39. E nós devemos entender isso como as mesmas palavras da última parte dessa oração. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Como mostra o relato completo que está em Mateus, que nós temos em Lucas, e que é ampliado o nosso entendimento lá em Hebreus. Então, assim, que a coisa mencionada no texto, pelo que Cristo estava lutando com Deus, agonizando com Deus, era que a vontade de Deus fosse feita no que se referia ao cálice que ele tinha que tomar, aquilo que estava trazendo, ao ter as apreensões dadas pelo Pai, do que era a ira infinita, e do que era ser feito o pecado, e de todas as coisas que envolvia a nossa expiação e nossa propiciação. Ele sentiu, tomou um gole antes de tomar todo o cálice a seguir. Então entra outra pergunta para nós, surge aqui: o que está implícito em Cristo orando para que a vontade de Deus fosse feita no que se refere aos seus sofrimentos? O que contém, porque ele está suplicando, pedindo que essa vontade seja feita. Isso implica um pedido para que ele fosse fortalecido e apoiado, e habilitado para fazer a vontade de Deus, passando por aquilo. Você vê que ele está pedindo ao Pai. É por isso que o autor de Hebreus diz que ele foi ouvido no que temia. Ele está dizendo: capacita-me, se essa é a tua vontade, fortaleça-me, capacita-me. Nós sabemos que Jesus, ele se tornou um homem e não está usando as suas prerrogativas divinas. Durante todo o seu ministério, ele está usando, o poder do Espírito está sobre ele. E mesmo quando ele diz: eis aqui venho, no princípio o livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como está em Hebreus 10, 7. Foi da vontade preceptiva de Deus que ele tomasse o cálice e bebesse. Era a ordem do Pai. O Pai lhe deu o cálice e foi estabelecido o cálice diante dele para ele beber. E esse foi o maior ato de obediência de toda a história do universo. Nós sabemos que toda vez que Deus chamou um homem a obedecer, como Adão, ele disse: obedeça e viva. Esse ato de obediência é o ato único de obediência que nós veremos, porque o Pai está dizendo: obedeça e eu vou derramar minha ira sobre você, obedeça e eu vou virar o meu rosto. Nós sabemos que o rosto, não é a expressão da bênção, não é? Até eu preguei uns 2 domingos atrás, antes de nós íamos cantar esse hino, o que é a bênção? Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus está dizendo: obedeça e você não terá mais a minha face, não terá o meu rosto, não terá a minha bênção, terá a minha maldição. Então é a obediência mais incrível, do qual nossos ouvidos vão ouvir por toda a eternidade. Então ele ora para ser fortalecido em sua humanidade, para ir em frente diante de algo tão extraordinário, que é ir em frente em direção ao cálice. Ele ora por força e auxílio para que a sua pobre, fraca natureza humana fosse apoiada, fosse fortalecida, para que ele não falhasse em honrar o Pai, mesmo nesse ato de obediência inimaginável. Obedeça e eu vou te abandonar, obedeça e eu vou te amaldiçoar, obedeça e eu vou derramar minha ira sobre você, para que ele não afundasse, para que ele não fosse engolido. Ele enfrentaria isso sozinho, ele enfrentaria isso sem a face do Pai, ele enfrentaria a própria ira de Deus, e em sua força, como um homem, ele pudesse ser fortalecido para ir em frente. Ele está dizendo: faça a sua vontade,
como nós pedimos, ó Deus, faça a sua vontade na terra, ou seja, use o seu poder, é uma súplica, essa foi a única coisa que ele temia, que ele não glorificasse o Pai, que ele, diante do peso infinito da ira, na fraqueza da sua humanidade, ele não suportasse esse peso infinito. Essa foi a única coisa que ele temia, do qual o apóstolo fala no capítulo 5 de Hebreus. Ele foi ouvido quanto àquilo que ele temia. Ou seja, ele vai pedir que o Pai faça a vontade e que a vontade de Deus prevaleça, ou seja, que ele passe, tome o cálice e mergulhe na fornalha da ira de Deus, e a vontade de Deus, que ele triunfe em todas essas coisas, aconteça, a vontade de Deus triunfe. Então ele temia em sua humanidade, na fragilidade da sua humanidade, que é como ele estava enfrentando todas essas coisas, que fosse esmagado por esse peso infinito. Então, quando ele teve um senso tão extraordinário do horror dos seus sofrimentos impressos na sua mente, no seu coração, do que é ser feito pecado e estar debaixo da ira infinita de Deus, o medo o assombrou. Você vê como nós estamos no momento mais sagrado, não é? Junto com o cálice todo que ele vai tomar. Você vê como, eu disse que era uma blasfêmia alguém dizer que Jesus ficou deprimido. Essa pessoa não tem a menor ideia da magnitude do que está acontecendo. Essa pessoa não tem a menor ideia do que é o Evangelho, da obra de Cristo, do que ele fez, do que ele enfrentou. Ele estava com medo, ele temia algo, é o que o texto diz, que a sua pobre, fraca força fosse superada por tão grande provação de estar debaixo dessa ira infinita, e que ele fosse engolido por aquela morte eterna, que é a maldição de Deus, e assim ele não fosse salvo da morte. Você vê que o autor de Hebreus usa essa expressão: se ele não vence a morte, se ele não suportasse o peso infinito da ira de Deus, então todos nós teríamos que morrer em nossos pecados, e nenhum dos eleitos, nenhum dos que o Pai deu a ele, poderiam ser redimidos. Aquele que era capaz de fortalecê-lo, apoiá-lo e salvá-lo de que essa morte eterna, que é a ira infinita, o abandono de Deus, triunfasse, para que a morte que ele deveria sofrer não pudesse superar o seu amor, a sua obediência, mas que ele pudesse vencer a morte, a ira eterna, o pavor infinito, e com isso salvar todos os eleitos. Se a coragem, determinação de Cristo falhasse no teste, então não haveria salvação nenhuma, não haveria expiação nem propiciação, não haveria nossa ressurreição. Se ele falhasse, ele teria não conquistado a morte, como Paulo canta: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? Paulo está falando mais do que simplesmente, ele está falando de tudo que envolve a morte, a maldição, a eternidade da morte em seu aspecto final. Se ele tivesse falhado, tudo teria falhado. Se ele não tivesse superado esse conflito doloroso, se ele não tivesse triunfado,
nós hoje não estaríamos livres da maldição da lei. Portanto, essa foi a preservação da morte que o autor de Hebreus está falando, que Cristo temia. Ou seja, que em sua pobre natureza humana, apesar de perfeita, apesar de não ser caída como a nossa, a natureza humana dele estaria sob esse peso infinito. Ele estaria lá como um homem, filho de Deus, filho do homem. E o autor de Hebreus diz: ele foi ouvido naquilo que ele temia. Cristo orou para que a vontade de Deus fosse realizada em seu sofrimento, mesmo que ele visse e provasse o horror do primeiro gole daquele cálice que ele teria que tomar em sua plenitude. E, portanto, isso segue o versículo seguinte daquela passagem. Ainda que era filho, aprendeu obediência pelo que ele padeceu. Que foi a este respeito que Cristo, em sua agonia, orou tão fervorosamente sobre capacitação, fortalecimento, para estar debaixo daquilo que é inimaginável, para ele ser feito pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, e não afundasse, e não falhasse em seus sofrimentos infinitos. E é confirmado pelas escrituras do Antigo Testamento, como particularmente a partir do Salmo 69, que é um salmo messiânico, não é? Representa Cristo, como é evidente pelo fato de que a palavra do Salmo é usada no Novo Testamento como palavras de Cristo. Esse salmo é representado como a oração de Cristo a Deus quando sua alma estava profundamente assombrada diante do cálice. E o versículo 1 e 2 diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Esse salmo está falando sobre o que Jesus está sentindo debaixo dessa correnteza de ira infinita de Deus. E essa é a oração dele, não é? Então a única coisa que é representada como sendo o que ele temia era ser tragado por essa ira infinita e sendo oprimido nessa grande provação. Então o versículo 14 e 13 diz: tira-me do lamaçal e não me deixe atolar, seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas, não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Então novamente no Salmo 22, que também é outro salmo messiânico, sob terríveis dores e sofrimentos do cálice, nos versículos 19, 20 e 21, ele diz: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te a socorrer-me, livra-me, livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão, salva-me da boca do leão. Mas foi oportuno e adequado que Cristo, quando prestes a mergulhar naquela fornalha de ira infinita, buscasse assim, sinceramente, com lágrimas, com suor e sangue, a capacitação do Pai para obedecê-lo como um homem. Pois ele precisava, você vê, ele abriu mão das prerrogativas de usar o seu próprio poder divino. E como um homem, mesmo perfeito, ele sabia que como um homem, tudo aquilo era muito maior do que um homem. Então ele precisava da força e do poder de Deus, da ajuda, porque sua força, a força da sua natureza humana, sem a ajuda divina, não era suficiente para sustentá-lo completamente, ainda que ele fosse perfeito homem. A força do perfeito homem não seria suficiente para aquela avalanche infinita de ira.
Isso foi sem dúvida, é óbvio, onde Adão falhou, mesmo que o que foi dito a Adão não se pareça nem de longe com o que foi pedido a Jesus, já que a obediência de Adão não se parecia em nada com um cálice de ira infinita. Mesmo assim, você vê, o que devia estar no coração de Adão é o que está no coração do segundo Adão. Na provação de Adão, que era obedeça e viva, obedeça e tenha mais da minha face, e aqui é obedeça e morra, obedeça e perca a minha face, obedeça e receba a minha ira, você vê que Jesus está consciente de que mesmo em sua perfeição humana, ele está consciente da sua dependência de Deus. Nesse sentido, da sua fraqueza, não no sentido de imperfeição, mas no sentido de que em sua humanidade perfeita, estaria debaixo de uma ira infinita divina. Se Adão, mesmo sendo um homem sem pecado, tivesse percebido de que não existe suficiência no homem, mesmo num homem sem pecado, e dependesse de Deus como o perfeito segundo Adão, dependeu de Deus, você vê, nós estaríamos olhando algo diferente. Então isso implica que um pedido para que a vontade de Deus fosse feita mesmo em Cristo, agora diante do cálice, era um pedido que ele fizesse a sua vontade, que a sua força divina o capacitasse para aquilo, que era o desígnio de Deus, Pai, para Ele mesmo, para a glória do Pai e para a salvação dos eleitos. Isso é confirmado por João 12, 27, 28, que diz: agora a minha alma está perturbada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim, para esta hora. Então, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ali, o primeiro pedido é o mesmo primeiro pedido de Cristo, em semelhante tribulação. Agora está minha alma perturbada. O que direi ao Pai? Salva-me dessa hora. Esse foi aquilo que nós vimos em primeiro lugar naquela noite. Como ele faz aqui em seguida, depois, determinado em seu coração, ao ver o cálice na mão do Pai para ele beber, ele não quer ser salvo naquela hora, mas ele quer a salvação de Deus naquela hora. Ele veio para aquela hora, então o seu pedido é: glorifica o teu nome. É a mesma coisa, você vê, me capacite para que tu sejas totalmente glorificado em eu tomar o cálice. A mesma coisa que ele está dizendo lá em João antes. Isso traz uma avalanche de ensinamentos para nós. A vontade de Deus, mesmo no Filho de Deus, foi feita na força do poder de Deus. Isso é que a vontade de Deus fosse feita naquela glória do seu próprio nome, que fluiria dos efeitos da obra que Cristo estava fazendo aqui. Então ele sinceramente ora para que a finalidade do seu sofrimento seja alcançado, a glória de Deus e a salvação dos eleitos que o Pai deu a ele. E essas são as coisas pelas quais Cristo lutou e agonizou em oração, para que ele fosse capacitado, suficiente para passar por aquela fornalha infinita de ira de Deus que o meu pecado e o seu produziram. Então não é incrível
não é? Quando nós olhamos em que capacidade Cristo oferece aquela oração fervorosa a Deus em sua agonia inimaginável para nós. Em resposta a isso, a gente pode observar que ele ofereceu aquelas orações não como uma pessoa particular. Você tem que enxergar isso para você ver como você está inserido naquela noite. O apóstolo fala do grande clamor em lágrimas que Cristo ofereceu como um sacerdote. Ou seja, o peso da sua oração em agonia foi feito não como uma pessoa particular, mas foi feito por ele e para todos que ele representava. Hebreus 5, 6 e 7 diz: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo como com grande clamor e lágrimas. Você vê, o que vem antes é que ele fez isso como um sumo sacerdote. As coisas pelas quais Cristo orou naquela noite, naqueles clamores, eram coisas que possuem um caráter particular, mas de interesse de todos aqueles que o Pai deu a ele como um sumo sacerdote, que a vontade de Deus fosse feita em sua obediência até a morte. Então ele estava carregando naquele momento a oração por todos aqueles que o Pai deu a ele. Estava sentindo agonia pela salvação deles todos, no seu sofrimento, pois se ele falhasse, tudo falharia para todos aqueles que o Pai deu a ele. E é claro que o fato de que o nome de Deus fosse glorificado, e o fruto disso, que era a salvação, e todos os eleitos serem um dia à sua imagem, eternamente para o louvor da glória da sua graça, estavam contidos naquilo que era o seu temor, se ele não tivesse a força em sua humanidade perfeita de estar debaixo triunfantemente daquele oceano de ira. Então Cristo misturou com grande clamor e lágrimas com seu sangue, e por isso ofereceu o seu sangue e suas orações em conjunto. Você vê, ele oferece a Deus como sumo sacerdote, não algo, mas ele mesmo, ele oferece com grande clamor a oração e o seu sangue. E tais intensas orações agonizantes foram oferecidas com o seu sangue, e o seu sangue infinitamente precioso e meritório merecia ser ouvido e atendido por Deus Pai. Então, por que ele foi tão intenso nessas súplicas? Lucas fala delas como muito intensas, o apóstolo fala delas com grande clamor em Hebreus, em agonia. Em parte, essa intensidade consiste que Lucas nos oferece para implicar que seu suor sangrento era parte da agonia também da oração, como da visão do cálice. E havia algumas coisas que concorreram para fazer com que Cristo estivesse ali, naquele momento, nessa agonia profunda, nessa oração agonizante, não é? No sentido em que nós vimos a palavra hoje. Então, ele teve um extraordinário senso de tudo o que ele iria experimentar e mergulhar naquela hora, um perfeito senso em seu coração da ira infinita de Deus. E ele teve então um extraordinário senso do seu próprio último sofrimento sobre essa ira, e que ele teria que enfrentar isso em sua humanidade. E ele tem agora uma visão tão extraordinária e assombrosa disso, que em sua humanidade perfeita, ele pensa que ou o poder infinito de Deus o capacita, ou esse mar infinito de ira o engoliria. Junto com isso, o amor pelos eleitos tende a tornar a oração tão extraordinariamente intensa, não é? Porque essa é a única maneira dos eleitos que o Pai deu a eles serem libertos. Então ele ofereceu essa oração como um sumo sacerdote, não é? Para ele ser fortalecido e para que todos os eleitos nele triunfassem.
na sua obra. Então não é de admirar que esse extraordinário senso que Cristo teve naquela ocasião, é pelo alto preço infinito, e que alguém quis falar que estamos falando dessa epidemia de depressão que a nossa geração mais confortável vive. A terceira coisa que você vê é um extraordinário senso de dependência que Jesus tinha do seu Pai, mesmo ele sendo Deus, quando na verdade homens como nós, caídos, tendem a mostrar uma pequena dependência de Deus e uma grande dependência dos seus recursos, do humanismo, e sempre subestimar a dependência da capacitação de Deus. Jesus acreditava que em sua natureza perfeita, nós em nossa natureza caída achamos que a capacitação de Deus é muito débil. Jesus em sua natureza perfeita via aquilo como algo tão imenso para a sua natureza perfeita humana, que só a capacitação de Deus poderia fazê-lo atravessar aquele oceano de ira. Mas muitas pessoas hoje, a oração delas, a capacitação de Deus é algo muito pequeno, não é? A capacitação que é suficiente para fazer o próprio Filho de Deus atravessar um oceano de ira é muito pequena para parte das pessoas. Elas têm uma dependência muito pequena de Deus, e por isso a oração delas não é assim, não é? Cristo teve um extraordinário senso da sua dependência de Deus, da sua necessidade, da sua ajuda de capacitá-lo para fazer a vontade do Pai. Mesmo Jesus em sua perfeição, diante da obra extraordinária e única que só Ele poderia fazer, Ele sabia que para fazer a vontade do Pai, para Ele, que foi única, faça isso e morra, faça isso e eu vou botar você debaixo da minha ira, faça isso e eu vou amaldiçoá-lo. Ele sabia que a única maneira de fazer a vontade do Pai era o Pai dar a ele a capacitação para fazer. Você vê, muitas pessoas arrumam desculpas na sua não capacidade para dizer que o Evangelho não pode fazer o que o Evangelho diz que pode fazer. É porque essa pessoa não acredita em Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não falou: ó Pai, esse é um rio de fúria infinita tão grande, e eu na minha humanidade perfeita, que nem tu pode me ajudar. Na tristeza, na agonia, no pavor, que esse mar de ira infinita vai cair sobre mim, nada pode me ajudar, essa é a maior tristeza. Ele diz: ninguém jamais sofreu como eu. Mas ele sabe que se o Pai o capacitar, esse mar infinito de ira não pode nem de perto ser maior do que a capacitação de Deus. Embora ele fosse inocente, ainda assim ele precisava da ajuda divina. Embora ele fosse perfeito, como ele estava enfrentando aquilo como um homem, embora ele fosse o prazer do Pai como um homem, ele sabia que em sua humanidade ele precisava da capacitação divina, e que ela seria suficiente. É por isso que o autor de Hebreus está dizendo: ele foi atendido naquilo que ele temia. Ele era dependente de Deus como um homem, como nós lemos, não é? Várias vezes no Novo Testamento, como ele confiava no Pai. E quando ele teve uma visão extraordinária do pavor, daquela ira que ele sofreria, ele viu o quanto isso estava além da sua força, mesmo como um ser humano completo, perfeito, que ele era. Já que, como nós sabemos, ele não estava usando suas prerrogativas divinas, ele estava como um homem perfeito, entregue ao poder do Espírito Santo, da capacitação pela vontade do Pai. E quando ele teve essa visão extraordinária do pavor, daquela ira infinita, ele viu que
Isso estava além da sua natureza perfeita humana, da sua natureza imaculada, e que ele dependia da força, do poder e da capacitação do Pai pelo Espírito Santo. E então, qual foi o sucesso dessa oração? Por que o autor de Hebreus diz: ele foi ouvido quanto ao que ele temia? Responde: ele obteve todos os seus pedidos. O apóstolo diz: ele foi ouvido quanto ao que ele temia, em tudo que ele temia. Então observe o que ele obteve. Ele obteve a força de Deus, a capacitação do Pai para enfrentar a ira infinita, a maldição do Pai, o abandono do Pai e todas as coisas que ninguém jamais vai experimentar. Ele foi capaz de cumprir, de sofrer toda a vontade de Deus e obteve toda a finalidade do seu sofrimento, que foi a compra de todas as bênçãos espirituais para todos aqueles que o Pai deu a ele. Uma plena expiação dos seus pecados, uma plena justificação, a habitação do Espírito Santo, a adoção, a regeneração. Ele conseguiu todas as coisas pelas quais ele pediu, a salvação completa de cada um daqueles que ele salvou. É por isso que o autor de Hebreus diz que ele salva completamente aqueles que por ele se achegam a Deus, porque ele é esse sumo sacerdote. É por isso que Judas 24 diz: ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, por causa disso. Aqui Cristo, em sua agonia, foi, acima de tudo, de todos os outros, antítipo de Jacó, que ele lutou com Deus, assim, agonizou com Deus, e ele foi feito o quê? Naquele dia ele foi feito, ele era um príncipe, ele teve o nome mudado para Israel, a luta dele abençoaria todo aquele povo. Então, é isso aqui, não é? Ele obteve tudo o que todos os eleitos têm. Agora eu não tenho muito tempo para fazer a aplicação disso, isso é tão grande, eu gostaria de ficar mais aqui, mas pense na aplicação disso na sua vida. Isso nos ensina como nós devemos orar a Deus. Se o Filho de Deus, perfeito homem, perfeito Deus, orou assim, por que você ora de uma forma descuidada? Você vê a seriedade da oração de Jesus. Você vê como sua alma está sendo derramada diante do Pai em oração. Agora, por que eu, Josemar, quando estou orando por coisas infinitas, por coisas espirituais, por coisas que não têm fim, para o florescimento de todo o fruto do Espírito, de cada afeição que glorifica a Deus, porque eu não sou intenso, porque eu encontro uma desculpa no humanismo para aquilo que não há na minha vida. Jesus está admitindo em sua oração que em sua natureza perfeita e santa não há força suficiente, mas ele não diz que com isso, então, o que eu vou fazer? Se não há força suficiente na minha natureza humana, então a vontade de Deus não vai ser feita. Não, ele ora, ele soa sangue, ele coloca com grande clamor e lágrimas: capacita-me, eu terei que passar por esse mar de ira infinita, e na minha natureza santa, mas humana, isso não é possível, sem a tua força, sem o teu poder, mas se tu me deres isso, nada pode impedir que a sua vontade seja feita. Tais foram os benefícios pelos quais Cristo orou naquele dia, para que Josemar tivesse a sua paz, tivesse o seu amor, tivesse a sua alegria, tivesse o seu gozo, visse a sua glória. Porque eu, beneficiário dessas bênçãos espirituais, em vez de ter um coração, um grande clamor para experimentar todas essas coisas abundantemente, encontro desculpas, porque eu não estou vendo, queridos, eu estou cego para a realidade do que o Evangelho é.
Por isso que Paulo diz: eu oro a Deus. Eu oro a Deus para que vocês sejam fortalecidos no homem interior, para que vocês sejam cheios do Espírito de Deus, para que vocês vejam com todos os santos a altura, a largura e profundidade do amor de Cristo. Você vê, é um pedido de uma bênção espiritual, que foi comprada com o sangue de Cristo. Então Paulo está orando com essa intensidade. Agora, por que você não ora com essa intensidade para conhecer o amor de Cristo? E encontra uma desculpa na mente de um homem morto em seus delitos e pecados para a sua frieza. Quando a gente vai diante de Deus em oração, com o coração frio, embotado, de uma maneira apática, já com desculpas pré-fabricadas, com desculpas criadas por homens que estão debaixo da ira de Deus, o que nós esperamos? Porque as pessoas dizem então que elas não têm nada dessas coisas, paz, elas não veem o amor de Cristo. Lógico que não, elas não veem, elas não sabem o que é oração, o desejo, elas não sabem o que é o poder capacitador de Deus. A consideração disso pode muito bem nos envergonhar das nossas maçantes orações. Você ora em nome de Jesus, você viu como ele orava, você viu como ele orou nessa noite, para ser fortalecido, para ser capacitado, você viu como ele foi ouvido naquilo que ele temia desonrar o Pai, ele temia não redimir os eleitos se ele falhasse, e ele via que em sua perfeita humanidade, ainda assim não seria suficiente, então ele clamou com lágrimas, capacitação de Deus. Por que você não está orando, queridos? A linguagem de tal forma de oração de Deus que nós estamos olhando, você nunca vai poder explicar suas orações frias a Jesus, nem ao Pai. O Espírito é um espírito de oração, o Espírito Santo. Se fôssemos sensíveis como Cristo era, a grande importância de Deus ser glorificado, então nossas orações seriam um eco da oração do nosso Mestre. Ele não só queria fazer a vontade do Pai e encontrou um monte de desculpas, porque mesmo na sua natureza perfeita, não havia força suficiente. Ele clamou com lágrimas, e ele foi ouvido naquilo que ele temia, que o Pai não fosse glorificado. É assim que você devia orar, por qualquer coisa que não glorifica a Deus em sua vida, e não encontrar uma desculpa na mente de um ímpio, porque isso é impiedade. Nossas almas também estariam num labor intenso se nós valorizássemos como Jesus e como os corações daqueles que são regenerados valorizam a vontade de Deus, Deus ser glorificado. É o que Paulo, um homem comum, está dizendo. Você vê como Deus capacita. Eu quero que ele seja glorificado, quer pela minha vida, quer pela morte. Paulo é um homem como nós, morte, dor, sofrimento, mas em vez de encontrar mil desculpas, ele sabe, ele sempre fala sobre as suas fraquezas de um homem caído, só para dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A capacitação de Deus é infinitamente maior do que as minhas fraquezas. Você vê que Jesus fala da sua, entre aspas, fraqueza. Ele era o ser humano perfeito, além de ser Deus, mas ele está falando só sobre a sua humanidade, mas no sentido de que o que ele enfrentaria era uma ira infinita divina. Então, naquilo que ele achou que a sua débil natureza humana não seria suficiente, ele sabia que o poder de Deus era suficiente. Então ele clamou. Ele não fez uma oração fria e disse: já que minha natureza perfeita humana não é capaz. Ele chorou, ele derramou lágrimas, ele suou sangue. Honrar o Pai era tudo o que ele queria, e desonrar o Pai era o que ele temia, junto com a não bênção final para todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Então é de tão grande importância para nós que sejamos salvos
não no sentido de que tudo que a salvação se expressa em nossas vidas, e Deus seja glorificado, que nossas vidas tenham eco. Além de nós sermos infinitamente mais necessitados, e só recebemos essas coisas em Cristo, nós não podemos imaginar que o perfeito Filho de Deus orou assim por capacitação, e nós vamos a Ele em nome do Seu Filho, com um coração desinteressado, pedimos 3 ou 4 coisas, como se isso aconteça ou não, tanto faz, não é? E depois encontramos uma desculpa no humanismo, para nossos corações se parecerem com o coração dos ímpios. Então você vê o que Jesus nos ensina sobre oração, sobre dependência de Deus, Ele que é o Deus eterno. Cristo recomenda a vigiar e orar aos seus discípulos naquela noite, e você vê que Ele dá o exemplo disso. Ele orou naquela noite, Ele vigiou naquela noite, Ele dependeu de Deus naquela noite, não de si mesmo, não das suas próprias forças, mesmo Ele sendo Filho de Deus e Filho do homem. Quando Cristo estava em sua agonia e veio e encontrou os discípulos dormindo, Ele disse: vigiai e orai, para que vocês não entreis em tentação. Ao mesmo tempo que Ele ordenou isso, Ele mesmo estava vigiando e orando por aquilo que Ele temia. Ele queria em tudo que o Pai fosse glorificado, os eleitos recebessem todas as bênçãos espirituais, mas Ele via que a sua perfeita natureza humana não era suficiente, mas que o poder infinito do Pai era mais do que suficiente. Então Ele derramou lágrimas, e isso fez parte da sua agonia, como um sumo sacerdote, orando por Ele mesmo e levando todos aqueles que Ele salva na sua oração. Jesus nos ensina o tempo todo pedir essas bênçãos de Deus que são de importância infinita, e você só pode pedir essas bênçãos infinitas com intensidade, queridos. Estamos falando sobre as coisas mais incríveis, que vão encher os nossos corações por toda a eternidade. Se você pede isso como quem pede um picolé na esquina, é óbvio que você não vê o valor que essas coisas têm. É por isso que você corre para encontrar uma desculpa num livro de sociologia, de antropologia, de psicologia. Nós temos esse conflito diante de nós. Nós sabemos que várias vezes Jesus subiu para orar, para estar sozinho, mas nós não sabemos o que Ele orou. Mas nessa oração, no momento de maior agonia, de tudo aquilo que Ele, que era chamado de homem de dores, experimentou, nós vemos como Ele está orando, como Ele está dependendo do Pai, como Ele depende totalmente da capacitação do Pai. Eu separei 7, 8 inferências, mas nós vamos ter que parar na primeira, na dependência, no não confiar em si mesmo, mesmo Ele que é o próprio Deus, mas como Ele estava ali, apenas tendo que enfrentar aquilo na sua humanidade perfeita, Ele confiaria em Deus, e para isso Ele oraria assim. Se Cristo foi dessa forma diligente em oração a Deus, para que o propósito de Deus fosse feito, como você pode orar a Deus para que o propósito de Deus seja feito de uma maneira apática, e já com uma desculpa pronta? O que você espera alcançar? Se Cristo ofereceu tais fortes clamores, como sumo sacerdote, para que Ele fosse fortalecido, e por todos os eleitos que seriam salvos nele, Ele que não vai ganhar nada com a nossa salvação, não vai ser mais do que Ele sempre foi.
aquele que tem sido feliz desde toda a eternidade sem que nenhum de nós existisse, aquele que é perfeitamente feliz eternamente sem que o universo existisse, aquele que não vai poder receber nada de nós mesmo depois que nós estivermos glorificados e perfeitos. Nós nunca vamos poder dar nada a Ele de verdade, ou acrescentar nada a Ele que Ele não tenha. Aquele que é eternamente feliz sem nós, se Ele, pela nossa salvação e para glorificar o nome do Pai, orou com essa intensidade, e em vez de depender da sua natureza perfeita como homem, dependeu totalmente de Deus. Como você espera experimentar a altura, a largura, profundidade do amor de Cristo? Como você espera realmente ter todas as coisas que a Bíblia diz que o Espírito Santo produz em nós, se você não tem nenhum interesse nessas coisas? Ele podia não ter nenhum interesse em todas essas coisas, porque nada do que ele está orando aqui, na verdade, acrescentou nada ao que ele é em sua divindade infinita. Então, os nossos corações têm que estar capturados por quem Deus é, e a gente só consegue isso olhando para essas belezas infinitas de Cristo. Naquela noite, na sua oração, nós vemos beleza suficiente para capturar nossas mentes e coração por toda a eternidade. Mas isso é só uma pequena parte da beleza infinita dele, do Filho de Deus. E nós não podemos simplesmente participar de um culto como esse, fazer essas coisas e acharmos que realmente estamos mostrando um interesse verdadeiro por tudo que Deus é para nós em Cristo, e depois, por termos um coração e uma vida como a das pessoas lá fora, falarmos como se o Evangelho não tivesse funcionado, e realmente acharmos que vamos poder mostrar a Deus um dia um documento escrito por um pensador, ou por Freud, que nos explique diante dele. Quando na verdade nós vimos como ele agonizou em oração, como ele dependeu do seu Pai, como ele nos tinha em seu coração, se nós somos quem falamos que somos, e como isso coloca em nossos corações esse interesse infinito na glorificação de Deus em tudo que a salvação conquistada a partir daquele instante é para nós, para a glória do Pai, pelo valor infinito do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Eu queria muito olhar todas as inferências sobre oração verdadeira, olhando para a oração de Cristo, mas nosso tempo acabou. Esse único versículo é profundo demais para as nossas mentes. É inacreditável para mim alguém ler isso e falar: até Jesus ficou deprimido. Quão longe essa pessoa precisa estar da verdade? Quão longe as pessoas que se dizem cristãs se afastaram da verdade de Deus? Eu não consigo imaginar uma distância maior. Eu não consigo ver nenhum ímpio mais longe, porque isso é pura escuridão. Olhe somente para esse versículo, e há um mundo de verdades bíblicas para inundar sua mente e o coração pelo resto dos anos que você tem nesse aqui e na eternidade. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu quero encerrar. Eu estava lendo um outro sermão. Eu li um trecho de um sermão no início, não é? E eu estava lendo outro sermão sobre a cruz ontem,
E o fim do sermão é assim: aproxime-se dessa cruz, assim como João e as mulheres fiéis permaneceram sob a sua sombra. Da mesma forma, vá e veja o Cordeiro de Deus morto pelos pecadores que o Pai lhe deu. Veja aquela cabeça recentemente ungida com nardo perfumado pela irmã de Lázaro, né? Agora rodeada por uma grinalda de espinhos afiados. Veja aquele rosto mais formoso do que todos os filhos dos homens, rosto sobre o qual os anjos se deleitavam em olhar, coberto agora com uma mistura de sangue e cuspe. Veja aqueles olhos que contemplou a cidade com compaixão e que derramou lágrimas sobre ela, e aqueles olhos que derramaram lágrimas no túmulo de Betânia, agora aqueles olhos estão escurecendo e se fechando na morte. Veja aqueles ouvidos que nunca em vão ouviram um grito de tristeza ou angústia, agora aqueles ouvidos ouvem as amargas zombarias, deboches, maldições e reprovações. Olha aqueles lábios que falavam como nunca ninguém jamais falou neste mundo, que disse à viúva: não chore, que disse para as ondas: fique quieta. Agora aqueles lábios estão inchados pelos golpes e ressecados pela sede. Veja aquelas mãos que curaram leprosos com seu toque, que ergueram a filha de Jairo e restauraram a vida, agora ela está rasgada por aqueles pregos ásperos. Olhe para aqueles pés que andou por esse mundo sendo a sua luz, que andou sobre as ondas de Genazaré, agora ferido e dolorosamente paralisado na madeira cruel. Veja aquele corpo tão santo, tão casto, tão puro, que nunca conheceu qualquer pecado, sofrendo agonias desconhecidas para nós, que não podemos olhar as flechas da ira que o penetram. E agora eis o coração de Jesus, tão terno e verdadeiro, cheio de amor infinito, sendo perfurado pela lança do soldado. Foi uma mão selvagem e cruel que infligiu esta última ferida no corpo do nosso Senhor. Não havia necessidade disso, ele já estava morto. O Espírito do Redentor já havia partido. Seus inimigos haviam feito pior. Ele não podia mais sofrer dor ou tristeza, mas aquela lança entrando em seu coração depois disso tudo, por assim dizer, é uma marca do ódio que existe na humanidade contra o crucificado. Que cada cristão olhe para o seu próprio pecado e veja como ele feriu o seu Senhor. Certamente, o pecado dos eleitos foi o flagelo, o prego e a lança sobre ele. Meu pecado é aquele que feriu, aquele que só me trouxe boa vontade, graça e misericórdia, e que sempre, desde a eternidade, buscou a minha paz, agonizou pela minha paz no Getsêmani, e é o príncipe da minha paz. Meu pecado é aquele que matou o meu amigo, meu Salvador, meu Redentor. Que eu sempre considere isso uma coisa maldita, que eu nunca mais olhe para isso com favor, que eu nunca encontre desculpas se o meu coração não ama como deve, mas com a maior aversão eu olho para tudo que não o glorifique, que eu possa ficar longe, encolhendo-me ao seu toque, como a poluição mais mortal, como devemos abominar e abandonar o pecado que causou o sofrimento do amor infinito dos nossos corações. Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me,
Come to me.